Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agradecimento. Agradecer por tudo que me fizeste saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que fizeste a mim. Agradecer por tudo que me fizeste saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus
a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos, ouvintes, em mais esta ocasião, crendo que o Senhor nos abençoará mais uma vez e assim estendemos a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vós mediante as palavras de Deus que são expostas nesse momento tão precioso que oportunamente nós nos encontramos. Amados ouvintes e irmãos, nós entendemos que São Mateus capítulo 24 está em plena evidência. E logo em seguida nós temos São Mateus capítulo 25, a bem conhecida parábola das 10 virgens. O profeta de Deus para esta era, ele prega uma mensagem intitulada As 10 Virgens, baseada nesta passagem de São Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. E é importante nós entendermos que ninguém sabe o dia nem a hora em que há de vir o Filho de Deus, em que há de vir a grande vinda tão esperada pelos eleitos de Deus para o arrebatamento, o rapto, aquela tomada súbita em que a noiva de Jesus Cristo será tirada da terra, conforme nós entendemos segundo as Escrituras, segundo o próprio livro de Apocalipse, capítulo 3, capítulo 4, e ela retornando no capítulo 19. Ela retorna no capítulo 19 juntamente com ele. Então é necessário que nós entendamos que haverá uma subida, uma primeira ressurreição, como nós entendemos pelo livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 6, que é bem-aventurado aqueles que são eleitos para a primeira ressurreição. Então veja só, haverá uma ressurreição e haverá uma vinda para julgamento, uma vinda para juízo. Nesta vinda, onde todo olho verá, os eleitos já estarão com ele, os eleitos para a primeira ressurreição. Entenda bem isso. Então não faça confusão. As virgens prudentes, elas já estarão com ele. As prudentes, aquelas que tosquenejaram juntamente com as demais, com as loucas, tosquenejaram todas. Todavia as prudentes já vigiaram antes da vinda do noivo, para dormirem, sim, todavia com azeite em suas lâmpadas. Pois à meia-noite, quando ouviu-se aquela voz dizendo, essa voz não é uma pessoa, essa voz não é um suposto profeta, essa voz não é um espírito encarnado em um homem. Essa voz é de fato uma voz, eis aí o noivo. É a voz do sinal que fala no eleito.
sair-lhe ao encontro. Então veja só, o conselho é: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora o eleito, o justo, esse que tem guardado a palavra, que sofre pela palavra, que enfrenta as adversidades da vida pela palavra, que está vivendo sob o sangue de Jesus Cristo, o próprio sangue dele clama. Você vê que o sangue de Abel clamava. O sangue de Abel, nós temos Gênesis 4, versículo 10 como base. Quando foi indagado a Caim: onde está o teu irmão Abel? Pois o sangue dele clama até mim. Veja que o sangue do justo clamava da terra até os céus. O sangue do próprio justo clama. Então, o eleito, o sangue dele está clamando, ele não está satisfeito, ele não está, embora vigiando, embora vivendo. O profeta de Deus nos ensina a diferença em ter um profeta nas Escrituras. É que ele nos ensina exatamente a viver de acordo com as Escrituras. Ele diz: viva, plante as suas batatas, como se Jesus Cristo viesse daqui a 100 anos, mas não se enrame, não se enrole nas ramas da batata, e esteja pronto em seu coração, como se ele viesse hoje. Isso é o cumprimento da parábola das 10 virgens. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então quer dizer, você está vivendo, você está trabalhando, faça a sua parte. Faça a sua parte. Você tem a palavra de Deus sendo levada à sua casa de segunda a sexta. Por que você vai teimar? Por que você tem que sair na rua sem necessidade? Por que nós não vamos nos sujeitar à crise, à situação, à tempestade que o mundo está passando, fisicamente falando? Mas esteja pronto no seu coração, como se você fosse um dos que seria recolhido. Não é bom pensar assim? Como se fosse o tempo do nosso arrebatamento. E se isso de fato for um telegrama, simplesmente um telegrama da parte de Deus sobre as terríveis fases do Apocalipse que o mundo terá que passar? Essa terra será queimada, é bom nós pensarmos nisso. Não haverá extintor, não haverá corpo de bombeiros, não haverá nada que conseguirá deter, controlar o fogo eminente da ira de Deus quando for derramada sobre essa terra. Mas veja só, o eleito será tirado antes disso. Pedro, na sua carta, descreve até como um poema que a terra que agora existe se reserva como um tesouro para o fogo, para a vinda de Jesus Cristo. Então pense nisso. E se isso for apenas um telegrama da parte de Deus, essa fase crítica que o mundo está passando, dizendo: eis que eu estou à porta, eis aí o noivo, abri-lhe a porta, ele está chegando. Se for essa voz interna falando no coração do eleito através do Espírito Santo, se for a resposta do clamor do sangue dos justos que chegou a Deus, como o sangue do justo Abel, que clamou e a voz do sangue chegou a Deus, mesmo depois de morto. Então é necessário nós examinarmos, amados ouvintes, as Escrituras, conforme São João 5, versículo 39, sabendo que a vida eterna provém dela. Nada que está escrito na Bíblia nos deixa ser pegos de surpresa, ser pegos desapercebidos. As virgens prudentes
mesmo dormindo, mas dormiram, tosquenejaram com azeite em suas lâmpadas. É o tipo do Espírito Santo. A igreja eleita, preciosa, ela está passando pela mesma fase, pelo mesmo sono, todavia com o Espírito Santo com o selo dentro dela, que só se alcança através da palavra, e o cumprimento da palavra é a sua confissão da palavra. A confissão é vida. Quando você confessa, é vida. Por isso que o apóstolo São Paulo, em Romanos 10, versículo 10, diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com os lábios se faz confissão para a salvação. Então essa confissão é o que você faz, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você confessa esse nome, sabendo que não há outra forma de alcançar o arrependimento e a remissão dos pecados, senão invocando o nome dele. Lucas 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Então veja só, é isso exatamente o nosso dever em cumprimento às Escrituras, sabendo que nós estamos vivendo a mesma fase, a mesma condição física que a terra está passando. A terra está sofrendo um batismo. A terra está sofrendo um batismo mais uma vez. E nós? E nós que temos a palavra? O que é que estamos sofrendo? Não estamos sofrendo um batismo pela palavra também? A terra está sofrendo um batismo. Ela está recebendo uma informação de Deus, que a ira eminente de Deus está sendo derramada sobre a terra. E ela vem em sua totalidade. Onde iremos nos esconder? Para onde iremos correr? Só há um lugar de refúgio, só há um lugar onde nós teremos paz. É se estivermos descansados, escondidos debaixo das potentes mãos de Deus, debaixo das asas, que é o esconderijo do Altíssimo. É o Salmo 91. É a solução do Salmo 90, é o Salmo 91. É o Salmo 103. É o Salmo 119, versículo 165. É Bíblia. É o sangue dos eleitos de Deus clamando. E isso tem resposta. Isso tem resposta. E que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar paz nesses dias. Que Deus possa nos fazer entender que nós precisamos vigiar, porque a vinda dele está às portas. E o selo é exatamente o batismo com o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. E a nossa redenção está próxima. E a nossa redenção está próxima. Não tente vender o seu azeite, amado irmão. Não tente, porque vai te fazer falta. Eu sei que você compreende as Escrituras. Nós estamos em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. A resposta das loucas foi: dá-nos do vosso azeite, dá-nos do vosso azeite. As prudentes responderam: não, porque seria o caso que nos falte a nós e a vós. Vão e compram onde se vende o azeite. Vão e compram onde se vende. Mas não havia lugar, veja só, onde comprar o azeite? Onde comprar o Espírito Santo? O Espírito Santo é sem dinheiro e sem preço, é só obediência
completa a palavra que nos dá direito a ter o Espírito Santo. Não se vende isso. Não se vende o Espírito Santo. É sem dinheiro e sem preço. É só com obediência que se alcança o Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, versículo 32, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo: somos testemunhas acerca desta palavra, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Está aqui o mesmo Pedro que ensinou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo em Atos capítulo 2, versículo 38. Ensinando ainda a guardar todas as coisas. E ele estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedro ensinou o mesmo cumprimento em Atos 2:38, o mesmo cumprimento das Escrituras de São Mateus 28, a partir do versículo 16. Então ele disse: esta promessa diz respeito a vós, os vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e dizia: exortai-vos dessa geração perversa. Veja só, o cumprimento da palavra do batismo apostólico é exatamente isso. Exortai-vos desta geração perversa, desse batismo que a terra está sofrendo, batismo da desobediência. A terra está sofrendo o batismo da desobediência, é o inverso da obediência, da perversão da própria palavra. As mesmas pessoas que há um mês atrás estavam pulando carnaval e invocando o diabo do carnaval, o Deus deste século, segundo Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, agora está convocando as pessoas em rede de televisão para orar a oração do Pai Nosso. Os mesmos lábios que estavam invocando o demônio do carnaval há menos de um mês atrás, agora está convocando as pessoas para orar o Pai Nosso. Por quê? Por causa de apenas um telegrama da parte de Deus que nos foi enviado? Ou será que de fato é arrependimento? Vamos deixar o tempo responder. Seja você batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, amado ouvinte. Seja você uma testemunha fiel da palavra. Seja você uma virgem prudente e receba o azeite da palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós convidamos a você para estar conosco nesta nossa programação, amados ouvintes e irmãos. Os nossos irmãos também estão nos acompanhando de segunda a sexta através dessa programação do rádio, pois, mediante a um decreto-lei municipal e estadual, o tabernáculo não estará funcionando até pelo menos o dia 31 de março. Talvez seja prorrogada essa data. Mas por enquanto nós estamos apenas através da internet. Na internet nós temos a página www.tabernáculo da Fé GO, que é a página oficial do Tabernáculo da Fé, e temos também a página do Tabernáculo da Fé Altamira. E a nossa programação vai ao ar nessa emissora de segunda a sexta às 20h30. E o telefone que nós tiramos dúvidas, atendemos e recebemos solicitação para visita é o prefixo 93 99207 3704. 99207 3704. Ficamos com o hino Alerta, ó povos. Tenhamos todos uma boa noite com Jesus. Chegando, ouvem-se rumores de guerra, as nações estão se armando. Peste e terremoto nós já vemos,
o mundo todo em confusão, e este evangelho está sendo pregado em todas as nações. O sol escurecerá, a lua o seu brilho não dará, as estrelas cairão no céu, quando Jesus das nuvens voltar. O sol escurecerá, a lua o seu brilho não dará, as estrelas cairão no céu, quando Jesus das nuvens voltar. Falou o profeta Daniel, a ciência se multiplicará. Isto está sendo provado, a Escritura não falhará. Catástrofes aqui teremos sempre, o mundo marchando está. Alerta, ó povos da terra, Jesus a todos quer salvar.